Tudo começou em Tudo começou em 2015. Eu trabalhava em uma empresa, dentro dela eu me assumi. Foi lá que eu fiz minha transição. Eu comecei minha transição em 2014. E 2015 nessa empresa teve uma demissão em massa. Em 2015 nessa empresa teve uma demissão em massa. E eu já tinha a autoestima baixa, já tinha uma leve depressão. E foi aí que as coisas começaram a se agravar, porque eu sabia que para uma mulher trans conseguir outro emprego seria mais difícil, né? Porém, eu fazia um freelancer em um restaurante na região da Pampulha, porém lá dentro eu acabava sofrendo transfobia e acabei sendo mandado embora também, e foi aí que eu me afundei. Comecei a beber pra fugir das coisas, sabe? Na época eu vendia picolé e pegava o dinheiro pra gastar com bebida e eu tive que acabar voltando pro interior. E foi aí que as coisas desandaram de vez. Nessa época eu bebia todos os dias. Eu tinha que estar alcoolizada para conseguir sobreviver. Eu não conseguia me suportar sóbria. Nisso eu levava como diversão, saía com o pessoal, até chegar o momento que eu bebia só em casa, de ficar trancado no meu quarto e minha mãe ficar preocupada comigo. Eu não saía do quarto para tomar banho, nem para comer, e era aquele estado de depressão assim bem profunda. Teve inclusive um evento que eu fui para uma festa com uma amiga e na volta, eu alcoolizada, sem lembrar de nada, me colocaram pra ficar com o cara, filmaram, espalharam pra cidade inteira. Algumas pessoas pediram pra eu denunciar, abrir processo, só que na época eu me culpava e eu não tinha cabeça para isso. Tinha situações, pessoal, que eu dormia na rua. Chegava a esse ponto de, tipo, tem uma frase que diz: o álcool, quando não mata, humilha. E eu posso te assumir que é verdade. Eu bebi muito mesmo. Chegou um momento que o álcool afetou os meus nervos. E eu cheguei num estado, gente, tão deplorável que eu não conseguia andar. Eu arrastava pela casa para fazer as coisas. Até hoje eu tenho sequelas disso. Quando, graças a Deus, eu me recuperei bastante, pelo menos 70%. Hoje consigo caminhar, não consigo correr. Tem até um vídeo meu que eu postei aqui. Lá em Fortaleza, eu tentando andar de patinete na motinha, eu não consegui por conta disso. Eu não tenho força na perna, até hoje. Não é igual aquele ali, não. Qualquer coisa, aperta na amarela. Peraí, não. Vai conseguir. E quando eu me exercito muito, quando eu faço caminhadas mais longas, eu começo a mancar, sabe? Chegou um ponto que o pessoal estava preocupado, pensando que eu tinha HIV. O pessoal lá da cidade pensava que eu tinha HIV porque eu emagreci, eu estava me definhando. E nessa época, minha mãe arrumou um homem, e esse homem era abusivo, ele a agredia, também me agredia, e eu não tinha forças para defender ela, nem me defender. Agradeço muito minhas vizinhas, que sempre estavam lá por mim, quando a gente precisava, acudia, que polícia não fazia nada. Teve uma vez que eu até desacatei os policiais, eu mandei eles... Porque o homem estava na porta de casa, eu acho que eu nem posso falar aqui com uma coisa na minha mãe, né, querendo... Ela e os vizinhos chamaram os policiais, só que eles chegaram, ficaram só conversando com ele de boa, e eu já tinha tomado umas, né, e xinguei. E eu sei que eles não fizeram nada comigo, porque os vizinhos estavam todos do lado de fora, e além de eu estar alcoolizada, eu não conseguia nem levantar, né, eu tava sentada na calçada, que eu já não tinha mais movimento na perna. E foi aí que eu tive aquele wake up, despertar, eu falei... Não dá pra continuar assim, eu tenho que fazer uma coisa por mim, por mãe. E falei, eu vou correr atrás. Isso foi final de 2018. Eu procurei ajuda psicológica. Psicóloga maravilhosa lá de Tinga, Minas Gerais. Ela me encaminhou pro CAPS. Eu fui, fiz tratamento psicológico com psicoterapia, tomei remédio. O ano de 2019 foi literalmente um ano assim de... cura, de luta mesmo, porque eu tinha várias recaídas, eu pensava que eu não iria conseguir, porque é um vício, assim, que ele tira suas forças, você tá
tão assim, enraizada naquilo e tem a depressão por trás que tudo fica mais difícil. 20 de janeiro de 2021. Marquem essa data, pessoal. Aliás, dia 19 foi o último dia que eu consumi álcool. Dia 20 eu tava numa ressaca daquele jeito, sabe? Talvez muita gente não sabe, o álcool é a droga que mais mata e mais prejudica pessoas, não só aqui, no mundo. Inclusive nas listas, vou procurar para colocar aqui, chega a ficar na frente da heroína. E as pessoas ficam... Tem hora que me dá um ódio de ver isso, sabe? As pessoas vão gloriando o álcool, falando que não é droga. É uma droga sim, é uma droga poderosa e ruim. Sai fora, bebe não. Eu aprendi da forma mais difícil, né? Na minha própria pele. E desde então eu estou 4 anos. Já faz 4 anos, dia 20 de janeiro, agora 2025, fez 4 anos que eu estou limpa. E como eu disse aqui, não foi um caminho fácil para eu sair fora do álcool e não é. Então deixa uma dica. Se você tem problema com álcool ou qualquer outra substância, outra droga, procure ajuda, gente. Uma coisa que me irrita é quando eu vejo o pessoal fazendo piadinha com CAP, sabe? Isso acaba atrapalhando de pessoas de procurarem ajuda por vergonha, por conta dessa estigmatização. O CAP é um sistema que ajuda sim, me ajudou bastante, salvou minha vida. Se você está passando por alguma situação de vício, é uma doença, tá? Não tem nada a ver com caráter. Procure ajuda. E as pessoas julgam, né? Eu tinha que passar pelo julgamento das pessoas, que é algo assim horrível. 6 meses após, minha mãe faleceu, que eu vou contar a história aqui em outro vídeo, no qual eu fiquei com ansiedade crônica por conta disso. Meus parentes minha, né, foram lá em Tinga passear, foram lá na minha casa que tava caindo o teto. E sabe que a única coisa que elas me falaram é: você não tinha que ter esperado sua mãe falecer pra você parar de beber. Eu já tinha parado antes. É isso, quando você tem essa doença, as pessoas te olham, te enxergam de uma forma... Só pra falar uma coisa pra vocês, o pessoal lá de Tinga achava que eu não ia durar muito, não. Então, eu tá aqui hoje, eu sou uma superação. Sei que tem muitas pessoas de lá que gostam de mim, me admiram por essa volta na vida que eu dei, porque eu estava num estado deplorável, eu dei a volta por cima, literalmente. E é isso, eu decidi contar a minha história porque eu posso, não sei, talvez tenha alguém que tá passando pela mesma situação e eu posso ajudar, contando o meu relato, sabe? Então é importante eu passar isso aqui. E eu sou um canal iniciante, estou me descobrindo ainda, até meu conteúdo, tá? Então curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve, tá? Que eu tenho muitas outras histórias de superação e vou trazer aqui para falar com vocês, porque é algo que acrescenta. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Deixe seus relatos aqui nos comentários. Eu quero saber, conversar com vocês, tá bom? Beijão!